Meus queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Capítulo 24. Vamos ler o versículo 3 e alguns versículos. Todos encontraram, amém? Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Versículo número 8. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e nunca mais jamais haverá. Versículo de número 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém. Meus queridos, esse assunto, dentro de uma sala de aula, a doutrina das últimas coisas, precisa aproximadamente umas 6 horas para abordar o seu conteúdo introdutório. E é um assunto vasto, muito importante e necessário para a igreja nos últimos tempos. Ele é vasto devido às linhas teológicas e escatológicas que alguns teólogos seguem. Por isso, esse grande conteúdo vasto sobre a doutrina das últimas coisas. A palavra escatologia significa escatom, que está no substantivo, na parte neutra do texto grego, onde significa a extremidade final, ou significa algo remoto, ou significa último. É isso que significa escatom. Logia ou logia significa conhecimento, doutrina, ensino. Por isso, doutrina das últimas coisas está falando a respeito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua glória sobre todas as nações do mundo. E aqui nós vamos ver a respeito que nós seguimos uma linha diferente. Tem várias linhas. Tem um pós-milenismo, que acredita que a igreja vai viver o milênio na terra. E a igreja, depois Jesus virá para trazer a eternidade, os novos céus e a nova terra. E tem o que nós chamamos do pré-milenismo, que é a visão da Assembleia de Deus, ou a visão pentecostal, que é uma linha dispensacionalista, ou seja, nós acreditamos em dispensações. E nós temos 7 dispensações, e a última é o milênio. E o milênio não é a eternidade. O milênio é a última oportunidade que Deus vai dar para a raça humana, aonde Jesus vai reinar na terra por 1000 anos, e a igreja, a Assembleia de Deus e os pentecostais vê os textos da perspectiva não alegórica, mas vê na parte não espiritual, mas vê na parte literal, porque os judeus no Antigo Testamento, quando se falava de reino, eles esperavam um reino literal, Jesus assentando no trono e ele reinando. Esse Jesus que ele esperava, eles chamavam de Messias, que no texto grego é Cristo, que é o Cristo que nós estamos adorando nesta manhã. E nós olhando por esse aspecto, o que nós acreditamos nessa visão é
que Jesus vai voltar, vai buscar a igreja, vai desencadear a grande tribulação, depois vai ter um período de 7 anos na terra, o anticristo reinando, a igreja vai estar na glória durante os 7 anos, e depois dos 7 anos Jesus retornará, ele vai vir com a igreja e com os santos anjos, ele vai destruir o anticristo, vai se assentar no trono, ele vai prender o diabo, depois de 1000 anos ele vai soltar Satanás, e ele vai enganar a muitos, e Deus manda fogo do céu, consome, ele estabelece o trono branco, e ele vai fazer depois o novo céu e a nova terra. Esta é a visão que nós seguimos dentro dessa cronologia do dispensacionalismo. Agora nós olhando aqui a respeito sobre o grande dia do Senhor. O grande teólogo australiano Graham Goldsworth, ele vai dizer o seguinte: o grande dia do Senhor, ele é único e ele é longo. Ele é único porque apenas um vai realizar, que é Cristo Jesus. Ele é longo porque ele vai ser realizado em 2 fases. Primeiro, na primeira vinda de Jesus, ele vai inaugurar o seu grande dia. Como? Ele vai julgar Satanás, o príncipe desse mundo será julgado. Lá em Colossenses vai dizer claramente que Jesus na cruz, ele simplesmente desarmou potestades e principados. Aqui mostra o pontapé inicial do grande dia do Senhor. Por isso, os últimos dias, nós temos uma visão que é apenas lá na grande tribulação. Nós pensamos que os últimos dias só é quando Jesus voltar. Só que os últimos dias não. Os últimos dias já começa quando Jesus se encarna. Quando Jesus, ele começa o seu ministério terreno. E Pedro, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 20, na sua primeira epístola, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então entende que quando Jesus se manifesta, já começa aí os últimos dias. Quando você lê em Hebreus capítulo 1 e versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, nesses últimos dias, ele fala pelo Filho. Então a vinda de Jesus já é vista nessa perspectiva dos últimos dias. Já marca aí o pontapé que Deus começa a trabalhar na história para trazer aí o escatom, para trazer aí os últimos dias, que é onde Jesus vai reinar para sempre. E a vinda do Espírito Santo é também vista também como a continuidade desses últimos dias. Olha o que diz em Atos, capítulo 2 e versículo 17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos, eles simplesmente sonharão sonhos. Ou seja, a vinda do Espírito Santo também marca esses últimos dias. Agora, nós nos perguntamos, por que Deus mandou o Espírito? Por que o Espírito Santo veio? Paulo vai dizer o seguinte: o Espírito Santo, ele veio com um propósito de selar a igreja e de ser o penhor da igreja. Selar a igreja e de ser o penhor da igreja. O que é um selo? Selo está mostrando que alguma coisa é propriedade exclusiva de alguém. Quando o Espírito Santo veio, Jesus, ele selou a sua igreja, dizendo que nem o diabo, nem os homens, nem o império dos homens vai arrancar a igreja das mãos de Jesus, porque a igreja está selada com o Espírito, porque a igreja é propriedade exclusiva de Deus.
Por isso que ninguém pode arrancar a igreja. Eu falo a igreja universal, a igreja invisível, a igreja de dentro da igreja, como diz Martinho Lutero, que quando a trombeta tocar, o Espírito Santo vai tirar a igreja e vai levar para as mansões celestiais. Só que o Espírito Santo, ele não é só selo, ele é penhor. Aqui é um casamento judaico no contexto. O que é um casamento? Como é o casamento judaico? O noivo, quando ele se noivava com uma mulher, depois ele ia embora, mas antes de ele ir embora, ele deixava um penhor, uma garantia. Ele ia embora e passava 1 ano trabalhando para construir a casa, para depois colocar a noiva dentro. Depois de 1 ano, o noivo voltava e tomava a noiva, se casava e levava para sua casa. Ou seja, a garantia de Jesus voltar é porque ele deixou o penhor do Espírito Santo na igreja. E quando a igreja pode ficar tranquilo, pode ter enchente no Rio Grande do Sul, pode ter tsunami aonde tiver, pode ter terremoto no México, a igreja está segura. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, o noivo vai voltar. Ai, torei mandarabas. Só quem tem essa esperança do noivo voltar, a trombeta vai tocar a igreja. Jesus está chegando. Como disse Stanley Orton, a igreja não fica preocupado com terremoto, com guerra, com rumores de guerra. O trabalho dela é pregar, se santificar e esperar a trombeta, a trombeta, a trombeta, a trombeta tocar. A igreja tem essa esperança. E aqui diz o texto, aonde o texto mostra no capítulo 24. O capítulo 24 não está falando de arrebatamento. O capítulo 24 de Mateus está falando de grande tribulação. E está falando da segunda volta de Cristo. É nisso daqui que fala a respeito. Pastor, o que é arrebatamento? Arrebatamento, ele é um casamento judaico. É a mesma ideia. Por isso que nós, assembleianos, nós não vamos passar pela grande tribulação, porque nós somos pré-milenista e pré-tribulacionista. Ou seja, Jesus vai vir nos ares. Por quê? Porque o casamento judaico é desse jeito. O noivo, no dia da festa do casamento, ele sai da casa do seu pai e ele vem. A noiva sai da casa do seu pai e também vem. Na metade do caminho, eles se encontram. E o noivo pega a noiva e leva para a casa do pai. E lá tem 7 dias de festa de núpcias. Assim é a igreja com Jesus. Jesus não vai pisar na terra. Ele vai ficar na metade do caminho, nos ares. E a igreja vai ao encontro dele nos ares. Aí ele abraça você e leva você para as mansões celestiais. E lá é 7 anos de santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. É a lua de mel. É as noites de núpcias, aonde a igreja vai passar 7 anos bendizendo o Cordeiro de Deus. E aqui embaixo o pau vai estar quebrando. O anticristo vai estar atormentando. E a igreja é só aleluia e glória a Deus. Lá não vai ter pranto, lá não vai ter choro, lá só é glória. Tem essa expectativa. É a maior esperança da igreja. O mundo está aí, cada vez mal a pior.
nada vai resolver. Não tem ninguém que vai colocar em ordem. Nem o anticristo mesmo vai colocar em ordem. Mas vai ter um que vai colocar tudo em ordem. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Cristo. Olha o capítulo 24. Olha a expressão do texto. No versículo 1. Jesus está saindo do templo. É uma referência de Ezequiel capítulo 8, versículo 4. Que vai chegar um dia que Deus vai abandonar o templo. Jesus aqui está saindo do templo e ele está profetizando a queda do templo. Por quê? Porque aqui Jesus já está na sombra da cruz. Depois que ele morresse e ressuscitasse, nós não precisamos mais do templo de Salomão. Por quê? Porque o templo de Salomão é a mediação entre Deus e os homens. A palavra templo, a palavra tabernáculo, é mexicano, hebraico, significa habitação. Ou seja, Deus habitava no meio do povo pelo templo. Deus habitava no meio do povo pelo tabernáculo. Hoje a igreja não precisa ir para Jerusalém para ir em busca do templo de Salomão, e nem ir aí em São Paulo para ver o templo de Edir Macedo. Por quê? Porque o templo é Jesus. Quer ver a glória de Deus? Quer ver a praia de Deus? Pois encosta em Jesus e tu verás a glória de Deus. Por isso que o templo caiu e não tem mais necessidade dele. Porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Toda a plenitude da divindade se encontra na pessoa de Cristo. E aqui o texto mostra, o texto não está falando só do passado, como diz os preteristas, que acreditam só no passado. O texto realmente está falando do futuro. Olha o que diz aí no versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos estas coisas, quando vai acontecer o sinal da sua vinda e o fim dos tempos. Ou seja, o texto não está falando do arrebatamento, o texto já está falando diretamente da grande tribulação e do milênio e da eternidade. Por quê? Porque o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, e o próprio contexto te responde que está falando realmente que Jesus virá para implantar o império na terra. Leia comigo o versículo 30 do capítulo 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra o verão, e as nações lamentarão a sua vinda. Ora, arrebatamento, ele é secreto. Só a igreja vai ouvir a trombeta. Só a igreja vai ouvir o alarido. Só a igreja vai ver o noivo nos ares. Vai ser como um piscar de olhos. Pastor, e por que como um piscar de olhos? Nem o diabo, nem o império dos homens vai te impedir você se encontrar com Jesus na glória. Só você vai contemplar esse momento. E quando ele vir, porque nós acreditamos na segunda vida, tem duas fases. Primeira fase, arrebatamento, é invisível, ninguém vê, ninguém ouve a trombeta, só a igreja, que é um arrebatamento secreto. Agora você vai ver a segunda fase. Observe o texto. No arrebatamento, Jesus virá para a igreja. Quando ele vir na segunda fase, ele vai vir com a igreja para implantar o império. No arrebatamento, ele vai dar o pontapé inicial da grande tribulação. Na segunda fase da sua vinda em glória, que ele vem com os santos anjos, e ele vem com essa igreja que está pela manhã adorando, ele vai aparecer e todo olho o verá. Ele vai dar fim da grande tribulação e vai implantar o seu império na terra. Ele vai reinar 1000 anos. Cadê aqueles que vai reinar com ele na terra por 1000 anos? Eu não sei
Se você um dia vai ser presidente da república, se um dia você vai ser um ministro de algum estado, agora uma coisa eu garanto com você, ele vai te estabelecer como ministro na terra, você vai reinar com ele nos 4 cantos das nações, e o nome do Senhor será glorificado. É isso daqui, a maneira como nós acreditamos, como Deus vai mostrando, e a Bíblia nos fala, irmãos, de algo tão importante a respeito da grande tribulação. Eu quero dar aqui uma notícia boa para os irmãos. Os sinais da grande tribulação não é para nós, é para os judeus. Para nós não vai ter sinais. O contexto do capítulo 24 está falando exatamente para aqueles que vão ficar. E Jesus vai levar a igreja, mas os judeus ficarão no período de 7 anos da grande tribulação, e aqueles que vão se converter à fé cristã na grande tribulação vão ser perseguidos. Aí Deus vai começar a manifestar. Por quê? Porque a vida dele é secreta. As pessoas comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Ele vai ver num dia normal. Ele vai ver como no dia de Ló, as pessoas comendo, bebendo, mas ele não fala se casando. Por quê? Porque no tempo de Sodoma não tinha casamento, tinha homossexualismo, ele não fala. Então você olhando por esse aspecto, a igreja tem que estar em vigilância 24 horas. Porque a vinda de Jesus é como a vinda de um ladrão. E quando um ladrão for roubar a tua casa, minha filha e meu filho, ele não vai avisar. O que cabe é você preparar a porta, colocar as trancas e estar em vigilância 24 horas. Assim é Jesus. Quando ele vier, a igreja não está olhando para o que vai acontecer. A igreja só está esperando a vinda de Jesus. Ele vem secretamente para buscar um povo santo. Ele não dá sinal. Por isso que nós devemos vigiar 24 horas. Toda hora atento, toda hora vigilante, vigiar com as palavras, vigiar com o pensamento, vigiar com o coração, vigiar com os olhos, para não estar olhando para a mulher alheia, para vigiar com os olhos, para não estar assistindo pornografia, para vigiar com os olhos e vigiar com o coração, para não acender o adultério. Por quê? Porque a qualquer momento, só quem vai subir é santo, é santo, é santo, é santo, é santo. Cadê os obreiros santos aí da casa da Assembleia de Deus? Cadê as irmãs que são santas, que esperam o arrebatamento da igreja? Falsos messias, guerras, fome, pestes, terremotos na grande tribulação são princípios das dores. É a primeira fase da grande tribulação, aonde vai acontecer de maneira intensa. Pastor, nós estamos vendo terremotos. Já teve a Primeira Guerra Mundial, já teve a Segunda, já teve a pandemia, a peste negra, já teve a pandemia, o ebola, já teve tanto tipo, já teve o Covid-19, tanta coisa. Meus queridos irmãos, a grande tribulação vai ser tão terrível que nunca houve e nem haverá do que vai acontecer nesse mundo. As pandemias, as epidemias, as guerras, os terremotos vai acontecer, como dizem os escatólogos, de maneira intensa, ou seja, um atrás do outro. Você vai ver terremoto ali, você vai ver terremoto acolá, e todo mundo assumiu. O que é isso? É sinal, Deus avisando: judeus, se preparem, cristãos que não subiram do arrebatamento, se preparem, porque Jesus está aparecendo nos ares em glória. Sinais, pois judeus, a igreja não vai se preocupar com isso. Por quê? Porque para ela é vigilância. Aí Deus agora, Ele vai trazer o pior juízo na face da terra: martírio, morte. Judeus serão perseguidos. Os cristãos que estarão aqui, professarão a fé em Cristo, serão perseguidos. Não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder comer, não vai poder beber. Vão se esconder e vão servir a Deus em cavernas. Eles serão mortos e torturados para abandonar a fé. Martírio em massa, carnificina. Ele vai devastar aqueles que estiverem na grande tribulação.
morte horrenda, sofrimento. O que é isso? Lembra de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Acompanhe comigo. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais, o que? Visto. O povo do príncipe. Que príncipe? Anticristo. Ele vai fazer uma aliança e ele vai levantar um santuário. Esse santuário ele vai colocar a sua imagem e ele vai querer ser adorado e vai proibir todo culto de sacrifício. O culto agora é só para ele. O louvor é só para ele. É aqui que acontece a perseguição. E os judeus, eles entendem, e nós não vamos adorar ele. Então os 144 mil, capítulo 7, eles vão pregar o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Evangelho literal, reino literal. Ele vai pregar, Jesus vai voltar, o Messias está chegando e vai implantar o reino na terra. Eles vão pregar nos 4 cantos, vai pregar nos continentes, ele vai entrar em nações, vai entrar na África, vai entrar nas aldeias e o evangelho vai estar sendo pregado. E quando isto acontecer, é Deus mexendo no firmamento, é estrela caindo, é o céu se escurecendo, é a lua tomada em sangue e o mundo desesperado, e os judeus pregando. E quando isso acontecer, o anticristo vai pegar as nações mais poderosas do mundo e vai apontar os mísseis para dizimar, para destruir os judeus. Aí diz a Bíblia, lá em Zacarias, que Deus vai abrir os céus, vai derramar o seu espírito de graça dentro de Jerusalém, dentro da casa de Davi. E diz o texto que os judeus, eles clamarão pelo primogênito, eles clamarão pelo unigênito, eles clamarão por aqueles que transpassaram ele na cruz. E quando isso acontecer, os céus se rasgam do oriente ao ocidente e Jesus aparece. A mutada é um cavalo branco, ele vem com os santos anjos, mas ele também não vem só com os anjos, ele vem com a igreja que está adorando nesta manhã. Ele vem. Enoque viu, Enoque lá no princípio viu você naquele dia, e todo olho verá. Está vendo aí o teu celular? Está vendo o teu smartphone? Está vendo o teu iPhone? Está vendo a tecnologia? Está vendo o Wi-Fi? Jesus vai aparecer aqui no Brasil, lá vai estar filmando lá em Jerusalém, porque Jesus vai vir para Jerusalém, e quando ele descer com os anjos, com a igreja, lá vão estar filmando, e você vai estar aparecendo na Globo, você vai estar aparecendo no SBT, todo mundo vai contemplar. Agora Jesus não vindo amontado de um jumentinho, mas vindo amontado em um cavalo branco, não vindo com a coroa de espinho, mas vindo com a coroa de glória, não vindo com um cajado, mas vindo com um cetro de justiça, não vindo para morrer numa cruz, mas vindo como o Rei dos Reis. Rei dos Reis, levanta as tuas mãos para os céus. Rei dos Reis, Rei dos Reis, o Rei da Glória está aqui, igreja. A Rei da Glória te toca aí, crente. Sinto a alegria da salvação. Ele vai aparecer em glória. Ele vai brigar com o anticristo, vai destruir o anticristo. Ele vai pegar o falso profeta, ele vai pegar o anticristo. Você lembra da estátua de Daniel? Cabeça de ouro, o peito de prata, quadril de bronze, perna de ferro e pé misturado com barro. Está falando de reinos. Daniel, ele disse, eu vi uma pedra caindo do céu, sem auxílio de mão, e a pedra caía no pé da estátua. Por que não caiu na cabeça? Porque a referência é o futuro. O último reino é misturado com barro e ferro. Babilônia, cabeça de ouro, peito de prata é o Medo Persa, quadril de bronze, Alexandre o Grande, a Grécia, as pernas de ferro, Roma, o poderoso Império Romano, e os pés misturados com barro e ferro,
anticristo. Jesus vai vir, vai acertar o trono do anticristo. Todos os reinos vão perecer, todos os reinos vão passar. E a pedra que caiu, ela tomou de conta do planeta Terra e se tornou um império universal. Ou seja, o reino da Babilônia passou, o reino da Grécia passou, o reino da Pérsia passou, o reino de Roma passou, e o reino do anticristo vai passar. E quem vai prevalecer é o reino de Cristo pelos séculos eternos. Oh, glória! Ai, torebas! Aleluias! Oh, glórias! Oh, igreja do Senhor, o teu Jesus está bem aí. Ele está às portas. Vigia para que você participe desse dia maravilhoso que todo olho o verá. Não é Jesus, é um anjo, não é vários anjos, é um anjo. Ele vai pregar Satanás, vai algemá-lo e vai colocar nas profundezas do Guena, do Tártaro, do inferno. Vai prender ele por 1000 anos. Que anjo é esse? É Miguel, o principal confrontador de Satanás. Lá em Daniel, Miguel confronta o demônio da Pérsia. Miguel confronta o demônio da Pérsia. Quando você vai para Judas, Miguel confronta Satanás pelo corpo de Moisés. E aqui mais uma vez, quando você lê em Apocalipse capítulo 12, Miguel vai confrontar a antiga serpente e o dragão, e a terça parte dos anjos, e jogar para baixo. Então logo, esse anjo que vai vir, ele vai prender Satanás. Por quê? Porque o diabo sempre quis ser semelhante a Deus. E o nome Miguel significa: quem é semelhante a Deus? Não tem ninguém semelhante ao Rei da Glória. Ele é poderoso, ele é inefável, ele é onipotente, onipresente, ele é Rei dos Reis. Levanta tuas mãos para os céus. Levanta tuas mãos para os céus e adora o Todo-Poderoso nesta manhã. Ele é o Rei da Glória, igreja. Ele é o Senhor dos senhores. Oh, aleluias. Jesus, quando ele implantar o reino, 1000 anos, 1000 anos, nós reinando com ele e com os judeus na terra. Quando estiver findando os 1000 anos, Jesus vai mandar abrir as portas do Guena e do Tártaro, do inferno, e vai soltar Lúcifer, a antiga serpente. Por quê? Porque no milênio, o globo da terra vai se tornar o Éden, como no princípio. E Deus vai mostrar para a raça humana que a culpa do pecado nunca foi dele. E a culpa do pecado nunca ele tentou ninguém a cair. Foi o homem que nunca quis saber obedecer ao Senhor. Mais uma vez, a antiga serpente vai entrar no Éden, no milênio. Vai seduzir as nações. As nações vão se reunir, vai querer brigar contra Jesus e contra ele no império. Jesus manda fogo do céu e consome tudo. Irmãos, a culpa da fome da África não é de Deus. A culpa da miséria acontecendo no Rio Grande do Sul não é de Deus. A devastação do Holocausto realizado por Hitler na Alemanha não é de Deus. Foi do homem que nunca quis saber de obedecer ao Rei da Glória. E Deus vai mostrar mais uma vez. Por quê?
Senhor, não foi eu, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, indiretamente, culpa em Deus. Senhor, não foi eu, foi a serpente que tu criaste. Indiretamente, culpa em Deus. Todo mundo tem uma placa lá onde o lugar onde teve o grande holocausto dos judeus. O Deus precisa pedir desculpa para o mundo. Deus não precisa pedir desculpa para ninguém, porque Deus sempre quis o bem para todas as nações. Ele sempre quis o bem para o mundo. Por isso que ele desceu, foi para a cruz, bradou dizendo tudo está consumado, e garantiu um povo pela aliança para morar na eternidade com ele. O homem que nunca quis saber de Deus, aí Deus se coloca de pé. Aí ele vai fazer sumir dos pés a terra. Todo mundo ficará um suspenso nos ares. Ele vai estabelecer um trono chamado trono branco. O Rei da Glória, Cristo, vai se assentar nesse trono. Ele vai dar ordem para a terra. Terra, dê conta de todos os mortos de Caim, até os que morreram aqui no milênio. A terra, o mar vai dar conta. Todos ficarão perante ele. E diante daquela majestade gloriosa e da sua magnificência. E quando todos estiverem olhando para ele, todos os pecadores de todas as épocas e eras e tempos, Caim, Hitler, Pilatos, Sócrates, Platão, Nero, Trajano, Dominiciano, Diocleciano, todos os poderosos da terra vão estar perante o grande trono branco. E ele, como uma corrente, vai puxar todos pelo pescoço, para se cumprir o que Paulo cantou. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu nome acima de todos os nomes, e pelo nome de Jesus Cristo todo joelho vai ter que se dobrar, seja nos céus os anjos, seja na terra os homens, seja debaixo da terra, vão ressuscitar para se dobrar e confessar que ele é Senhor, que ele é Senhor, que ele é Senhor, para a glória. Para a glória de Deus Pai. Ele vai abrir o livro. Ele vai procurar os nomes. Ele vai ver as obras. E ele vai pegar todos. Aqui é a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é para a vida. Vai acontecer no arrebatamento. Jesus vem, os que morrerem em Cristo ressuscitarão para ir com ele. Por isso que Daniel disse: uns vão ressuscitar para a glória eterna, que são os crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Outros ressuscitarão para a vergonha eterna, são esses daí, vão ficar todos perante o trono branco. Ele vai julgar, ele vai procurar os nomes, vai jogar no inferno. Aí se cumpre o desejo de Deus. Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. Lá não vamos precisar de energia, lá não vamos precisar de placa solar, lá não vamos precisar de represa para poder gerar energia, lá nós não vamos precisar da lua, lá nós não vamos precisar do sol, porque o Cordeiro vai ser a lâmpada que vai clarear a nova criação. Lá não vamos precisar do templo. E por quê? Porque céu e terra, que não tem teólogo que explica, não tem cientista que explica, céu e terra vão se fundir e vão ser uma só coisa.
novo céu e nova terra. Se lembra? Toda tardezinha no jardim do Éden, Deus passeava com Adão e Eva e conversava com ele. Diz em Apocalipse capítulo 21 e 22, ele vai descer e ele vai habitar no meio de nós. Ele é o tabernáculo da igreja, não precisa mais de mediação. O Rei da Glória vai estar contigo para sempre. Lá não vai ter choro, vai abandonar. Você não vai chorar mais por causa da morte, você não vai sofrer mais doença. Lá não vai ter câncer, lá não vai ter AIDS, lá não vai ter pandemia. As lágrimas que você chorou aqui, ele vai enxugar para sempre, e o nome de Jesus vai ser glorificado.